Então, já asserenados e envolvidos nessas vibrações de amor deste ambiente, como sempre, nós vamos iniciar o nosso estudo nos unindo numa prece de abertura. Então, fechando suavemente os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, agradecemos pelo amparo, por nunca estarmos sem a proteção divina, e que pela misericórdia infinita conosco sempre se utilizam dos que nos cercam para nos auxiliarem nas adversidades da vida. Acolhidos e assistidos também pela equipe espiritual desta casa, desde o momento em que aqui entramos, compartilhamos estas energias salutares que proporcionam nosso asserenamento íntimo, para que os benfeitores espirituais acessem os nossos corações e acolham as nossas preces. Agradecemos também pelos esclarecimentos que esta consoladora doutrina nos traz e pedimos agora que os amigos espirituais assistam ao nosso expositor do estudo de hoje, nosso amigo Júlio, que nos conduzirá ao entendimento dos ensinamentos e que nós possamos manter toda a atenção nas suas palavras e reflitamos intimamente sobre elas. Uma boa palestra a todos e que assim seja. Boa noite, meus irmãos. É sempre uma grande satisfação a gente voltar a essa casa para comentarmos alguns pontos da nossa doutrina. E como disse a nossa irmã André, nós vamos comentar hoje o capítulo 10 da terceira parte do Livro dos Espíritos, que é a parte que trata das leis morais. O capítulo 10 é o capítulo da lei de liberdade. Ele começa na questão 825, e Kardec pergunta se haverá no mundo posições nas quais o ser humano possa gozar de liberdade absoluta. E a resposta, não, porque todos precisais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. Mas em que condições poderia o homem gozar de liberdade absoluta? Nas do eremita no deserto. Desde que juntos estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos que lhes cumpre respeitar. Não mais, portanto, qualquer deles goza de liberdade absoluta. Então não é possível que haja liberdade absoluta para ninguém. Quem quiser ser livre para fazer tudo o que lhe der vontade, obrigatoriamente vai acabar avançando sobre os direitos alheios. E analisando essa questão, nós também percebemos que é imprescindível que haja regras para regulamentar a relação entre as pessoas, porque se houver liberdade ilimitada, sempre alguém vai ser prejudicado e vai ser impossível que haja harmonia nos relacionamentos sociais sem que esses relacionamentos sejam regrados e se cada um agir como acontece boa parte das vezes no nosso mundo, né, pensando somente em si. Na questão 827, o Kardec pergunta se a obrigação de respeitar os direitos alheios tira do homem o direito de se pertencer a si mesmo. E disseram de modo algum, porque esse é um direito que lhe vem da natureza. Ou seja, cada um de nós é livre para conduzir a própria vida como melhor lhe aprouver, mas nesse direito, nessa condução, não podemos esquecer o direito que cada um tem também de conduzir a sua própria vida. Nós temos que respeitar os direitos dos nossos irmãos. Também não podemos desconsiderar deveres naturais que o ser humano tem para com a sociedade, para com os semelhantes, como, por exemplo, quem tem filhos, né, direitos, eu estava falando direitos, desculpe, devo falar, deveres. Quem tem filhos tem o dever de prover o sustento dos filhos, proteger, dar educação, dar carinho, dar afeto.
Todos nós temos essas obrigações para com a sociedade que não nos eximem dos nossos deveres para com aqueles que compõem o nosso núcleo familiar. Na questão 828, Kardec pergunta como é que se podem conciliar opiniões liberais de uma pessoa com o despotismo com o qual elas costumam exercer no seu lar e sobre os subordinados. E a resposta: eles têm a compreensão da lei natural, mas contrabalançada pelo orgulho e pelo egoísmo. E essa questão nos faz lembrar o item 6 do capítulo 9 do Evangelho, onde o Espírito Lázaro fala justamente daquelas pessoas que no lar são despóticas, impõem a sua vontade aos demais e se orgulham de dizer assim: aqui eu mando e sou obedecido. E ele acrescenta, e poderiam dizer também, e sou detestado. Jesus nos disse que nós deveríamos amar os próximos como a nós mesmos. Isso significa tratar a todos os nossos irmãos como nós queremos ser tratados. Independentemente da condição social de cada um, independentemente do poder que cada um de nós tenha. Os Espíritos nos dizem que a obrigação de quem tem poder, a obrigação do forte, é proteger o fraco. Não o que normalmente se faz quando se tem poder, né, que é explorar aqueles que estão abaixo. Então nós temos que tratar a todos os nossos irmãos como nós queremos ser tratados. E não adianta nós inventarmos sofismas para justificarmos as nossas ações em desarmonia com as leis de Deus. Quando nós tratamos os nossos irmãos de forma grosseira, orgulhosa, com arrogância, com prepotência, quando tratamos mal de maneira geral, nós estamos dizendo para a lei de causa e efeito que é assim que nós mesmos devemos ser tratados. E podemos ter certeza, a lei de causa e efeito vai nos trazer tudo o que nós damos para os nossos irmãos, de bom e de ruim. Porque a injustiça não faz parte das leis do Pai. Na questão 829, o Kardec pergunta se haverá pessoas que sejam, por natureza, destinadas a ser propriedades de outros. E a resposta: a escravidão é contrária à lei de Deus. Ela é um abuso de força e vai desaparecer com o progresso, como gradativamente desapareceram todos os abusos. A escravidão é uma das maiores ignomínias que se pode praticar contra o ser humano. Felizmente, na maior parte dos países do mundo, ela está proscrita, pelo menos legalmente. Ela é uma bestialidade praticada por espíritos moralmente atrasados. Mas há ainda hoje, na nossa sociedade, um tipo de escravidão que não desapareceu. Muitas pessoas agem como se fossem proprietárias de outras, não admitindo que essas outras que eles consideram suas propriedades se libertem delas, chegando ao absurdo de matar aqueles que procuram se libertar e dirigir as suas próprias vidas. É certo que a lei de causa e efeito vai alcançar essas pessoas, né, e que elas vão, como eu falei há pouco, vão encontrar as consequências daquilo que já fizeram de mal para os outros. Mas nós devemos pensar também que nós não encarnamos aqui na Terra e reencarnamos apenas para deixar as leis de Deus seguirem o seu curso natural. O que diz lá no livro, aqui no Livro dos Espíritos, na questão 132, quando Kardec pergunta para eles qual é o objetivo da encarnação? Ele diz: Deus vos impõe a encarnação com o objetivo de vos fazer chegar à perfeição. E aí diz: também tem outro objetivo na encarnação, fazer com que o espírito humano assuma a sua parte na obra da criação. É assim, disseram eles, que à medida que ele trabalha pelo progresso da sociedade, ele próprio se adianta.
E nesse trabalho que nós devemos desenvolver em prol do crescimento espiritual dos nossos irmãos, tem que estar também a limitação, a contenção dos abusos que se possa cometer uns contra os outros. Proscrever esses abusos. Deus não nos deu a inteligência para que nós não a utilizássemos, para que nós ficássemos apenas à mercê das suas leis. À medida que nós nos tornamos mais conscientes da nossa responsabilidade como espíritos construtores da sua própria individualidade, nós temos que assumir essa condição. E temos que combater, sim, os abusos, não só os nossos, mas também ensinar aos nossos irmãos, combater os abusos que porventura eles possam cometer, mas com relação aos nossos irmãos, isso deve ser feito da forma como Vicente de Paulo descreve lá na questão 888, letra A, do Livro dos Espíritos, quando ele dá uma resposta com relação à esmola, e como acontece muitas vezes nesse livro fantástico, junto com uma resposta a uma pergunta feita, vem às vezes um ensinamento que parece que não tem nada a ver com aquela pergunta, mas é um ensinamento extremamente profundo. E ele diz assim, quando ele é perguntado se ele reprova a esmola, não, a gente reprova a forma como ela é dada. E ele faz alguns comentários e depois diz assim, em vez de votar de desprezo ao vício e à ignorância, moralizai o vicioso e instruí os ignorantes. Ou seja, ele não nos diz para combatermos o vicioso e o ignorante. Nós temos que combater o vício e a ignorância, moralizando o vicioso e instruindo o ignorante. Agir com os nossos irmãos sempre como nós queremos que hajam conosco. Essa baliza que o Cristo nos deixou de amar o próximo como a nós mesmos, quando nós a usamos sem sofismas, ela nunca nos deixa dúvida sobre o que podemos ou não podemos fazer, sobre o que devemos ou não devemos fazer. Porque sempre que nos colocarmos no lugar do nosso irmão e nos perguntarmos, será que eu gostaria que fosse feito para mim aquilo que eu vou fazer? Ou se eu estivesse no lugar do meu irmão, precisando daquilo que ele precisa, será que eu gostaria que alguém me auxiliasse? Isso nos tira qualquer dúvida. Então nós temos não só a necessidade de evoluirmos, mas temos uma baliza do Cristo que nos tira qualquer tipo de dúvida a esse respeito sobre como agir sempre em relação ao nosso semelhante. Na questão 833, o Kardec pergunta se haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual ele goze de absoluta liberdade. E a resposta, no pensamento. No pensamento, o homem é completamente livre. Mas o homem é responsável pelo seu pensamento? Somente a Deus é possível conhecer o pensamento do homem e o homem é responsável somente perante ele. Deus pode condenar ou absolver o homem de acordo com a sua justiça. Então, a gente pode até impedir alguém de expressar livremente seu pensamento, como se fez quando a Igreja Católica mandava e desmandava no mundo, como aconteceu no nosso país, quando tivemos uma ditadura nos anos 60 e 70, mas não há como impedir a liberdade de pensamento. Mas o ser humano é livre no seu pensamento. Nos atos que afetam os seus semelhantes, ele não é livre, não, ele tem que agir de acordo com as leis do Pai, sempre respeitando o direito do semelhante. Quando alguém expressa os seus pensamentos, ele pode se tornar responsável pelas consequências que esse pensamento expresso pode acarretar. Por exemplo, imagine-se que eu odeio alguém, eu saio por aí falando que eu odeio a pessoa, que eu gostaria que ela morresse. Eu posso não fazer nada contra ela, mas eu posso estar com esse pensamento incitando alguém a matar essa pessoa. E eu serei tão responsável quanto ele
se isso acontecer. Então, a liberdade do pensamento não é liberdade de expressar sem restrições de pensamento, é liberdade de pensar. Mas na hora de expressar os meus pensamentos, como com todos os atos meus que tenham relação com o meu semelhante, eu preciso ser responsável, porque eu não posso causar algum tipo de dor, de sofrimento para o meu irmão. Na questão 836, o Kardec pergunta se o encarnado tem o direito de pôr embaraços à liberdade de consciência. E a resposta: ninguém tem esse direito com referência à liberdade de pensar. Só a Deus cabe julgar a consciência. Mas aí, ele diz assim, mas pode-se opor algum óbice, algum obstáculo a uma crença que, porventura, possa causar algum tipo de embaraço ou de problema para a sociedade? Podem reprimir-se os atos, mas a crença íntima, ela é inacessível. Mas vejam, tudo que é ilimitado é o que está aqui dentro, na minha mente, no meu coração, no meu sentimento. Na hora de expressar isso em forma de palavras ou de atos, eu preciso ser uma pessoa responsável, porque eu não tenho o direito de causar nenhum tipo de sofrimento, de problema ao meu semelhante. Se eu tenho uma crença que pode causar prejuízo à sociedade, essa sociedade tem o direito de reprimir a minha atuação, não a minha crença, mas a minha atuação pela minha crença. Vou dar um exemplo para vocês. Há alguns anos, e durante um certo número de anos, existiu uma revista no nosso país que era uma revista sobre espiritismo. E essa revista sobrevivia de assinaturas que as pessoas faziam e recebiam a revista nas suas casas, por uma empresa contratada para distribuição. Mas havia nessa empresa algumas pessoas de uma religião que não aceitavam o espiritismo e começaram a consumir essas revistas. E aí a empresa começou a cobrar da empresa, a revista começou a cobrar da empresa, e a empresa, não, mas nós estamos distribuindo, que consta nos nossos registros, está tudo sendo distribuído, mas os nossos assinantes estão reclamando. E aí ficaram um bom tempo discutindo, a revista fechou por causa disso, e ela abriu um processo contra a empresa, não sei como é que ficou, depois eu não acompanhei mais, mas essas pessoas não tinham o direito de fazer o que fizeram. Porque a revista, embora ela fosse espírita, ela não era, podia até escandalizar quem fosse de outra religião por não aceitar o espiritismo, ela não era uma revista distribuída para não espíritas. Era distribuída só para quem queria ter a revista. Por que indícios se pode reconhecer entre as doutrinas as que alimentam a pretensão de ser a única expressão da verdade, a que tem o direito de ser a expressão da verdade? Aquela que fizer mais homens de bem e menos hipócritas, isto é, pela prática da lei de amor na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. A liberdade de consciência, como a liberdade de pensamento, é ilimitada, mas ela só é limitada na mente, né? Assim como a liberdade de pensamento, se eu exteriorizar a minha crença, ela deixará de ser algo restrito a mim, pode levar prejuízo a alguém ou causar algum problema para alguém. Como nenhum de nós encarnados sabe toda a verdade, porque não temos capacidade mental para conhecer toda a verdade, embora muitas vezes nós gostemos de dizer que somos inteligentes, nós estamos longe ainda, muito longe de sermos seres realmente inteligentes. Tanto não somos inteligentes que boa parte de nós faz coisas contra a própria saúde, sabendo o que está fazendo. Se fôssemos realmente inteligentes, não faríamos isso. Mas, como não temos ainda todo o desenvolvimento mental suficiente para conhecer toda a verdade, né, nenhum de nós pode condenar a crença alheia, a não ser que essa crença incite à prática do mal, cause prejuízo para outras pessoas.
se existe mais de uma doutrina, mais de uma religião no nosso mundo, por que é que existe? Porque nós somos seres muito díspares, muito diferentes uns dos outros, porque fomos criados em épocas diferentes, porque passamos por experiências diferentes, e essas experiências, a boa parte de nós, as passamos em sequências diferentes, não cada um de nós. No estágio em que estamos, cada um de nós é um ser único, embora possamos ter muitos pontos convergentes em termos de pensamento, de sentimento. Mas como há uma grande diversidade de pensamento, de sentimentos no nosso mundo, é natural que haja várias crenças. Eu lembro de uma ocasião, um colega meu me falou escandalizado, o fulano, que era o cunhado dele, que era extremamente materialista, pegado em dias, ele agora se filiou na igreja tal, que absurdo, como absurdo. Mas é um cara materialista, mas que bom que ele foi para essa igreja. Ele nunca leu uma linha que fosse, em termos que desse orientação sobre como tratar o semelhante, como ser mais gentil, mais fraterno, mais respeitoso. Agora ele vai aprender alguma coisa. Mas aquela religião só se importa com o dinheiro, mas vai ensinar alguma coisa para ele. Fora de lá ele não vai aprender nada. Então, tem várias crenças religiosas no nosso mundo, porque nós somos diferentes, e tem que haver uma religião para cada grupo de pessoas, pelo menos, já que não dá para haver uma religião para cada indivíduo, né? Tem que haver uma religião para cada grupo de pessoas, para que as pessoas utilizem a religião como uma forma de se tornarem cada vez menos materialistas e cada vez mais espiritualistas. Se prestarmos atenção, nós vamos perceber que em todas as crenças, e inclusive no Espiritismo, tem pessoas boas, pessoas mais ou menos, pessoas más, e tem que ter religião para todas essas pessoas em toda parte do mundo. Então, nós temos o direito, sim, de pensar diferentes uns dos outros, mas não temos o direito de impedir as pessoas de pensar da forma como elas pensam. Nenhum de nós pensa da forma como pensa só porque quer pensar assim. Nós somos produto das nossas experiências. A gente observa no nosso meio, né, na casa espírita, a doutrina espírita é a mesma para todo mundo, mas a gente observa na casa espírita uma pessoa dá importância para uma coisa, uma pessoa dá importância para a assistência social, outra dá importância para a família, outro dá importância para a evangelização, outros gostam da exposição. Cada pessoa prioriza uma coisa porque nós somos diferentes. Eu gosto de recordar o que a dona Ivone Pereira diz no livro A Luz do Consolador, quando ela fala das pessoas que criticam os companheiros de casa espírita, porque às vezes fazem coisas que alguns não gostam, né? E ela diz assim, nós não devemos nunca achar que um companheiro nosso é um mau espírita, ou um espírita indesejável. Nós todos somos companheiros valorosos. E ela diz assim, nós já não somos ladrões, não somos assassinos, não somos traidores, não somos devassos. E ontem mesmo fomos tudo isso. Então estamos num progresso fabuloso. E essa intolerância que às vezes eu percebo das pessoas, ela não torna nem os outros, nem a própria pessoa melhor. Quando Cristo diz assim, perdoai para que Deus vos perdoe, a gente pensa, então Deus fica lá olhando, o fulano perdoa, eu vou perdoar, o fulano não perdoa, eu vou condenar. Não. As leis do Pai foram estabelecidas de uma forma tão perfeita que elas agem naturalmente sobre todos nós. E tem um detalhe que às vezes a gente não percebe. Quanto mais exigentes nós somos com os nossos irmãos, quando a gente chegar do lado de lá, mais a nossa consciência nos cobra os nossos próprios deslizes. E quanto mais indulgentes nós somos com os nossos irmãos, mais a nossa própria consciência vai ser indulgente com as nossas imperfeições. Tudo que eu faço relativamente ao meu semelhante
queira ou não, acaba se refletindo em mim. Principalmente a prática do bem, que a maior parte das pessoas ainda não percebeu o objetivo da prática do bem. Lá na questão 860 do Livro dos Espíritos, eles disseram do Kardec que a única coisa que importa na vida é fazer o bem. Mas fazer o bem não é obrigação de nenhum de nós. Todo o bem que o meu irmão precisar que eu faça por ele, o Criador pode fazer muito melhor do que eu. E com menos esforço do que ele faz quando ele faz com que eu auxilie o meu irmão. Na verdade, cada vez que nós tivermos oportunidade de fazer alguma coisa em benefício do nosso irmão, nós devemos erguer as nossas mãos ao céu e agradecer a Deus pela oportunidade de fazermos uma coisa que redunda em nosso próprio crescimento espiritual. Porque sem a prática do bem, nós jamais seremos espíritos felizes, jamais iremos evoluir moralmente. Eu sempre gosto de exemplificar a questão da prática do bem com a pessoa que quer trocar uma lâmpada. A lâmpada queimou, o camarada bota uma escada, vai ali, afrouxa aquela, põe uma outra, está feito. Mas aí ele tem um filho ou uma filha de, 3 anos. Eu quero ajudar meu pai, eu quero ajudar minha mãe. Aí a pessoa vai lá, tem que afrouxar a lâmpada, né? Desce a escada, pega a criança no colo, vai com cuidado para não ajuda a criança a desroscar, desce com ela, pega a outra lâmpada, ajuda a roscar, depois eu ajudei meu pai. Não, ela deu mais trabalho para o pai, mas para o pai ou para a mãe. Mas a pessoa permitiu e auxiliou a fazer isso para ensiná-la a ser útil. E é assim que Deus procede conosco. Tudo que eu puder fazer pelo meu semelhante, ele pode fazer com muito menos trabalho do que fazendo com que eu faça este bem. Mas ele permite que eu faça o bem, porque é assim que eu trabalho, que eu cresço. Não tem outra forma de eu me tornar um espírito feliz que não seja pela prática do bem. Mas essa prática do bem, ela não deve ser para nós uma imposição. É claro que quando eu me conscientizo de que eu sou um espírito mortal temporariamente encarnado para tratar da minha evolução moral e intelectual e me esforço nesse sentido, quando eu começo a praticar o bem, boa parte das vezes eu faço isso de má vontade, como uma obrigação. Mas à medida que eu vou praticando esse bem, vai ficando cada vez mais fácil e aos poucos vou começar a perceber a satisfação que me dá essa prática do bem. E quanto mais eu praticar o bem, mais eu evoluo moralmente e mais feliz eu me torno. Mas o contrário também é verdade. A primeira vez que eu cometer um erro grave, eu cometer, digamos, um assassinato, eu nunca cometi, aquilo vai me doer, vai me incomodar. Se eu fizer a segunda vez, vai me doer, a terceira vai me doer um pouco menos, a quarta, e se eu continuar fazendo, eu vou viciar nisso. O que o Cristo nos disse? Aquele que comete pecado se torna servo do pecado. Por isso nós devemos, sob todos os aspectos e com toda a nossa força de vontade, evitar agir de forma errada, praticar qualquer ação má, e fazer todo um esforço para praticar o bem. Porque não há outro caminho. Nós nunca seremos espíritos felizes a não ser pela prática do bem. Como diz Vicente de Paulo, lá no capítulo 13 do Evangelho, no capítulo 2, no item 2, somente nos arroubos da caridade a alma encontra aventura e consolação. Ela só pode aspirar às alturas espirituais pela dedicação ao próximo. Não há outro caminho. Só para a gente finalizar, tem uma questão em que o Kardec pergunta se, quando fala sobre a lei de liberdade, há uma parte que fala aqui sobre fatalidade. E na questão da fatalidade, ele pergunta sobre a questão da morte. Se não for a minha hora de morrer, eu vou morrer? Não. Se não soar a minha hora, não interessa quem queira fazer que eu não vou morrer. Então quer dizer que
eu não preciso tomar cuidado nenhum. Resposta do Espírito: não, não é assim. Os cuidados que a gente deve tomar são um dos recursos para evitar que a gente desencarne antes da hora. Então nós temos sim a obrigação de cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso corpo físico, para que a gente passe o maior tempo possível aqui na Terra. Que quando eu era adolescente eu ouvia os espíritas dizer que é um vale de lágrimas. Vale de lágrimas nada. A Terra é uma baita de uma escola, nos permite aprender um monte quando a gente deixa de ver o mundo pela lente do egoísmo, quando a gente percebe que somos espíritos imortais, que estamos temporariamente encarnados para tratar da nossa evolução moral e intelectual, e começamos a buscar essa evolução moral e intelectual, a dor muda o sentido para nós, os riscos de viver numa sociedade que se diz muito violenta também diminui, a gente começa a viver cada vez com menos medo, inclusive com cada vez menos medo da morte, que é coisa que assusta a quase totalidade das pessoas que eu conheço. Espero que a gente tenha sido útil com esses comentários, que os nossos benfeitores espirituais nos auxiliem a compreendermos cada vez melhor as leis de Deus, para que essa compreensão nos ajude a sermos cada vez mais cristãos. E essa casa aqui, eu sei, tem grupos de estudo. Participem desses grupos. Não há nada melhor que nós possamos fazer por nós mesmos do que conhecer as leis do Pai. Quando a gente conhece as leis do Pai, a gente vive muito mais tranquilo e aproveita muito melhor a encarnação. Muito obrigado, meus irmãos.